A chegada da missão, né, ela parece que foi combinada, porque eu já contei pra vocês que quando o ano era 2019, a gente falou, não há futuro sem partido político. O Renato chegou a postar, não sei se o Riso consegue puxar no Twitter do Renato, Renato não posta muito, acho que você vai conseguir achar fácil. O grupo de WhatsApp, o print do grupo de WhatsApp do partido Missão, que é lá do final de 2019, né, e eu queria falar isso pra vocês, porque, enfim, nós havíamos percebido naquela época que não dava, por várias razões. Sem um partido político você não consegue estruturar projetos de longo prazo. Sem um partido político você não consegue reforçar suas ideias de modo a que as pessoas, né, as lideranças pratiquem isso. Sem partido não tem cultura interna, não tem nada. Então o partido é essencial. E as leis partidárias no Brasil foram construídas de modo a proibir novos ingressantes, isso já sabe. E a gente viu, já no ano de 2019, o próprio Bolsonaro sofrendo isso no então PSL, e ele falando que ia fazer o partido dele. A gente falou, cara, nós temos que fazer o nosso. Então é legal, bota aí na tela, né, que o partido Missão, a ideia dele é do ano de 2019 com o nome Missão. Tá, então o grupo, né, do partido foi criado em 2019, só que nós não tínhamos meios de ação. E o que estava acontecendo em 2019? Nossa, eu tô de blazer aqui, acabei de botar meu moletom de fora aqui. Vamos fingir que não aconteceu. 2019 foi um ano que o Bolsonaro estava muito forte, é o primeiro ano de mandato dele, por mais que ele estivesse cometendo erros, tivesse tido problemas de popularidade, ainda assim era um presidente no primeiro ano, montando uma estrutura, e naquele momento todo mundo aderiu ao Bolsonaro. Não havia ninguém à direita que não quisesse aderir ao vagabundo. Então todo mundo aderiu ao Bolsonaro e surgiu uma lógica muito peculiar dentro da direita que assim, o único caminho possível é aderir a ele, mama o Bolsonaro que você cresce. E ali eles foram criando as chaves, os elementos para que você entrasse dentro do trem da alegria do Bolsonaro e crescesse. O Nicolas surge pra valer 19 e 20. 20 ele surge lá durante a pandemia, né? Ele começa a gravar vídeos, concorre pra vereador. O Nicolas é um personagem que a gente vai falar aqui, porque o Nicolas é aquilo. É um garoto que quando era jovem, era um garoto curioso, né? Em termos de, vamos dizer assim, de experimentações que ele queria fazer junto com seus amigos, né? Fã de Lady Gaga e outras coisas. E esse cara, ele dá uma virada, né? Ele dá uma virada, vou virar conservador, dentro daquele boom conservador, como outros tantos fizeram. O Holiday também. Holiday era mais ou menos um fã de diva pop que vira conservador e entra pro MBL que tava nascendo. Então, esse meio perfilzinho surge e essas pessoas vão aproveitando um caminho fácil. Qual é o caminho fácil de época? Um caminho chamado Bolsonaro. Era um caminho chamado Bolsonaro. Todo mundo vai entrando. E o MBL, que é um dos fundadores dessa direita, ele vai pelo caminho oposto, porque vê, cara, todas aquelas coisas, Bolsonaro era ruim, Bolsonaro é tosco, nós não queremos seguir o caminho do Bolsonaro, nós tínhamos uma proposta diferente de Brasil. Havia um partido já instituído, que é uma coisa muito louca, o Partido Novo estava instituído. Só que o Partido Novo, como eu falei ontem na live, ele foi fraco, a fundação dele foi feita sob bases muito frágeis, né? O alicerce era muito frágil, era uma coisa meio, somos um partido com uma perspectiva empresarial, vamos trazer políticas públicas de qualidade. Esquece, a política não é isso. Você querer transpor, vamos dizer, elementos gerenciais do setor privado para o poder público, primeiro que não funciona, segundo que não é assim, e terceiro, poder não é sobre isso. Política não é apenas sobre gerir de maneira eficiente uma posição. Isso é um grande erro que nós temos no Brasil, que leva inclusive àqueles equívocos estúpidos que eu já falei bastante aqui o político é meu funcionário. Não, o político não é o seu funcionário, não é sobre isso. Você tá errado nisso. Só que era uma leitura infantil e o Novo foi invadido por dentro por bolsonaristas. Outros tantos que nunca foram bolsonaristas se tornaram por conveniência e o Novo também se perdeu. E aí foi dado esse jogo. É um jogo em que todos mamavam o ex-presidente, obtinham a validação dele e cresciam em redes. E esse jogo ele ficou funcionando muito bem até este ano. Até começar o Bolsonaro a se tornar um ônus, por várias razões. E para esse público, o ônus é porque ele não deu golpe, depois ficou chorando e começou a demonstrar muita fraqueza. E os líderes que foram surgindo ao redor dele, como chama? Aquele que tá no Novo agora aqui em São Paulo, Salles, ao Nicolas, o que o Bolsonaro chama de intergalácticos, né? Essa turma que acha que tem um brilho próprio. Esses caras falaram, agora é hora de ir desacoplando devagar, sem brigar, desacopla. Eles viram naturalmente o que aconteceu com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele aponta um caminho. O Pablo Marçal foi, quebrou a porta, entrou lá, mijou de porta aberta no bolsonarismo e saiu e deixou a casa devastada. Isto foi vamos dizer, o grande fato a alterar a dinâmica ali. O Pablo Marçal mostrou, né? Nossa, tô com uma visita incrível aqui. Grande Brunito, valeu meu velho. Então o Pablo Marçal altera essa dinâmica toda e ele faz com que esses caras saibam,
dá pra eu botar aqui as manguinhas de fora. Eles fazem isso, começam a fazer, e agora eles largaram mão. Essa última manifestação, que realmente não tinha nenhuma razão de acontecer, e eu queria saber quem foi que teve a ideia de fazer essa manifestação extemporânea, burra, num momento de baixa. Essa manifestação não contou com a presença dessas lideranças que simplesmente tiraram o pé. E hoje, esses esses bolsonaristas de ocasião que foram entrando de 19 em diante, alguns até antes, eles estão abertamente tocando a vida deles e eles já falam do bolsonarismo sem Bolsonaro. Todos os traíras do MBL que entraram no bolsonarismo, veja, na época que eles estavam no MBL, eles desprezavam, eles odiavam o Bolsonaro. E odiavam com razão. Aí o cara virar um bolsonarista agora, é meio que tipo, por que você tá fazendo? Ah não, capitão, me perdoe. Que é aquele périplo patético que o Fernando Holliday fez, ele e o Lucas Pavanato, né? Ele vai, se vende, fica de 4 pro cara, mas, né, fica com a vida ganha ali, né? Basicamente é uma aposta que o cara faz em uso de redes sociais e puxar saco do Bolsonaro, e aí o cara fica com a vida ganha. No final, tá? Eles estão fazendo aquilo que a gente inclusive avisou outros bolsonaristas mais leais que ia acontecer. Eles estão tirando o pé e saindo fora. O Nicolas tá tirando o pé e só vai tocar a vida dele no PL. O Valdemar vai dar espaço e dinheiro pra todos esses caras. Todos esses pavanatos. Tá vindo agora uma leva de neobolsonaristas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O bosta do João Bétega. Tava lá com foto com os bolsonaristas fazedores de Mamãe Falei, né? Tava lá. Por quê? Que isso? É o bolsonarista sem Bolsonaro. Não, eu tô com o capitão aqui, mas foda-se, o Bolsonaro vai passar. Esse outro que saiu do MBL agora, que foi pra um gabinete do bolsonarista, o que ele tá fazendo? Ele jogou um áudio no grupo de apoiadores nossos, né? Eu saí, mas veja só, a política continua, eu não vou ser bolsonarista, o Bolsonaro vai passar. Ele foi lá e seguiu todos os Bolsonaro. O Carlos, até o namorado do Carlos ele seguiu, né? Todos, foi lá, né? Correu pra seguir os caras, finge que é bolsonarista e avisa no áudio, ó, o Bolsonaro vai passar. Ele tá avisando, eu tô sendo oportunista. Tem áudio, já tá lá nos grupos, né? Então esses caras já entenderam que entrar na casa do Bolsonaro, mijar no chão, comer a mulher do cara, e ir embora e levar as coisas que estão na cozinha, leva um vaso, virou. É saque o que tá acontecendo no bolsonarismo. O que tá acontecendo no bolsonarismo é saque puro e simples. Sabe, tava rolando agora no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro? Um supermercado tava pegando fogo. O que o povo fez? Saqueou a porra do... Olha lá aqui, ó. No Atacadão em Caxias. É isso. Agora era de saquear. Incêndio atinge Atacadão em Caxias, Rio de Janeiro, e loja saqueada. Veja vídeo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o endereço atingido foi o Tubarão Atacadão, loja de itens domésticos na rua Piratini, no centro do município. Loja foi alvo de saques e mexamos. Que né, as nossas periferias, né, entregando. Aí veja esses rapazes, esses fãs de Oruan. Esse cabelo que me dá tripofobia, esse cabelo com essas boias, essa coisa horrorosa. A pessoa faz questão dela parecer a coisa mais repulsiva possível. Tamo lá. O que esses caras estão fazendo? Eles estão vendo uma oportunidade rasa pra praticar vamos dizer, o seu comportamento tribal mais baixo, mais tosco. E vão lá e vão saquear e vão invadir e roubar. Ora, esses neobolsonaristas todos estão fazendo isso no partido do Valdemar, com a anuência do Bolsonaro, que não sabe se defender. Me assusta muito o fato do Bolsonaro não saber se defender. Ele não tá percebendo o que estão fazendo com ele? Mas honestamente eu quero que se foda, porque o Bolsonaro, na hora de fazer isso com todos os outros, ele fez. Eu sei que tinha vários homens leais ao Bolsonaro que falaram, pô, você vai botar o Fernando Holliday, esse cara pediu teu impeachment, blá blá blá. É isso aí, vamos agregar, é isso aí, gosto do neguinho. Bota pra dentro. Então, né, honestamente, ele é isso. O Bolsonaro é um cara que usa os outros, né? Que usou aquele bando de velho, botando os velhos lá na frente do quartel, que usou aliados, que descarta todo mundo, que usa e descarta dos Mauro Cids a todos os seus amigos, os pazueiros. Todo mundo é usado e descartado. Agora é ele a ser usado e descartado. E a coisa que é mais cruel, ele tá sendo usado e descartado no momento em que ele está moribundo. A situação, vamos dizer, de saúde do cara é muito complicada. É muito complicada. Todo boletim novo que sai mostra uma piora do cara. E eu não acho que é fingição pra evitar a cadeia. Ele tá mal mesmo e essa sequência, ela vamos dizer, ela tá dada. Aquela facada que ele sofreu, que ainda tem tarado que diz, ele não sofreu. Sofreu a porra da facada. Aquilo, né, danifica, vamos dizer, uma área extremamente sensível do corpo humano. E ele tá mal, tá sofrendo. E o que os caras estão fazendo? Estão metendo a faca metafórica nele. Metendo a faca metafórica. Mostrando que, assim, aqui o bolsonarismo foi... Lembra do famoso Gold Rush? Quando descobriram o ouro na costa oeste americana?
E aí você começou a ter todo tipo de grifter, de vagabundo, correndo pra Costa Oeste, que foi a famosa corrida do ouro, pra minerar ouro, e um roubava o outro, aí surge aquelas minicidades, os saluns, toda aquela coisa. A corrida do ouro, ela acontece, vamos dizer, paralelamente à cultura do cowboy. Então foi um período ali no Velho Oeste muito louco, e muita gente ficou muito rica, né? Era uma grande corrida que teve ali. O surgimento da direita de internet no Brasil tá movimentando, assim, bilhões de reais, né? Em termos políticos, de orçamento e tal. Então, tem uma corrida ali. O bolsonarismo representava essa corrida. E quem ganha a corrida? Quem é mais picareta? É o cara que tem uma balança errada pra pegar a pepita de ouro e medir errado, enganar o outro cara. É o cara que vê onde o cara tá indo com a pepita, tá o hotel, manda uma puta rouba um negócio de ouro. É um matando o outro. Não tem nada consistente ali. A gente tinha percebido isso uma vez, uma moça inclusive que era bolsonarista, ela cunhou um termo pra atacar o MBL, vem pra rua no surgimento nosso, ela chamava de movimento mania. Todo mundo queria fazer seu movimento pra uma manifestação. E eu gostei do termo, porque eu falava, pô, a gente é sério, os outros estão na movimento mania. Mas ela falava, é uma corrida, dava um exemplo essa pessoa, é meio que uma corrida do ouro. E eu falei, é isso aqui, é uma corrida do ouro. Como foi o negócio do Bitcoin, como qualquer outra coisa, né, vamos dizer, quando teve coisas que geram fear of missing out, o famoso FOMO, né? Ah, tá todo mundo indo, eu vou também. Vira sempre picaretagem. Essa abertura de um novo mercado, que diz que você consegue ganhar dinheiro com muita facilidade, vira picaretagem. Vocês vão lembrar, cara, quando teve a bolha da Nasdaq, né? Quem é da minha geração, um pouco mais velho, vai lembrar. Quem lembra do estouro da bolha da Nasdaq, acho que foi em 2000? Você chegou a ouvir falar disso, Riso, ou não? Não lembro, cara. Houve, né, o famoso estouro da bolha.com. O estouro da bolha.com foi um fenômeno que já era previsto, porque muito dinheiro começou a ser colocado ao longo dos anos 90 em empresas.com, né, empresas digitais, porque, pô, isso vai estourar, o futuro é digital, o futuro é... o cara criou um site que mede a quantidade de oxigênio na atmosfera, ox.com, nossa, toma 1 bilhão aí, monta essa startup. Foi um boom de startups. A maior parte quebrou, só que ficou circulando dinheiro. Tinha, assim, relatos no Vale do Silício dos mais engraçados. O cara pegava uma fortuna, ele tinha só uma salinha, ficava andando e fazendo outros jantares de arrecadação. A startup do cara tinha como função fazer jantar de arrecadação. Deu merda. Plum. Caiu. A bolha da direita tá nesse processo agora. E onde tá a queda dela, que é a parte mais interessante? Tá na absorção dela pelo Centrão. E eu já falei isso na live de ontem, não vou me repetir, então se você quiser, você que não estava na live de ontem aqui, assista a live de hoje, e aí amanhã, ou depois, mais tarde, assista a minha live de ontem. E eu explico mais sobre essa absorção, mas assim, a direita como fenômeno, ela é inócuo. Como ela só é like, viu? Ela não termina em nada. Onde ela vai, o que você faz com ela? Você transforma ela apenas em máquina geradora de votos para gerar fundo partidário para um partido Centrão. Então a direita no Brasil, por ser inócua, ela é apenas um instrumento de captação de votos, usando redes sociais para o Centrão. Foi isso que aconteceu. A gente percebeu que o Centrão via a gente como isso. Quando a gente tinha reunião com os caras do PEPUNI, do União Brasil, você acha mesmo, tente pensar, você acha mesmo que o Rueda, com todo respeito, ele é dirigente partidário como eu, né, Riso? Como eu e você, é ou não é? Opa! O Rueda, meu colega de dirigência partidária, né, ele no PEPUNI e a gente aqui na missão, ele via, né, assim, o Kim, você tem esse projeto. Você acha que ele se interessava por alguma coisa que a gente tinha a dizer? Você acha que ele cagava pra isso, pro Rueda? E assim, é na lógica dele. A imaginação do Rueda de política é um lugar onde as pessoas ficam ricas e poderosas. A imaginação do Rueda, o que a gente falava era perda de tempo. E ele achava que assim, esses caras são porreta nas redes. São porreta, a gente é bom nas redes. Por que é bom nas redes? Porque traz voto. Agora, se trouxer voto, por exemplo, olha, esse cara dança na boquinha da garrafa, isso traz voto, então é isso que eu quero. Não, esse cara joga basquete, dá voto? Bota. Não, esse cara gosta de cozinhar polvo. Não, pode botar. O lance é ter voto, esses caras não querem saber. E a direita é só um cluster de voto. A direita não conseguiu, neste país, materializar o que ela propõe. Por isso que tem dois fenômenos que estão rolando. Um é o Impera lidera e pegou na internet, e o outro... o próprio bolsonarismo percebeu que são, falando do bolsonarismo, é o do... lá vou eu denunciar a hipocrisia da esquerda. Que é o que todo mundo faz. A gente ficou fazendo isso há muito tempo. Hoje eu falo, o que adianta eu ficar denunciando que a esquerda é hipócrita? Que é o que eu até tava brigando com o Riso antes. Isso lá ainda tem um vídeo legal pra agir da Erika Hilton, da bolsa dela. O que eu vou fazer? Eu vou falar que ela é hipócrita? Sim. Entendeu? Eu posso falar, ela é hipócrita. Mas o que eu consigo fazer pra mudar isso? O Guto já entrou com representação contra ela por causa dos funcionários. A gente já fez o que dava pra fazer ali.
nessa instância. Agora, assim, a pessoa, o fã de diva pop que vota, né, não vai ser afetado, porque essa pessoa acha lindo. Uma mulher trans negra, vou ter bolsa de 42 mil reais, sim. Eu vou ter... É o que da Cartier? Tá me zoando. Pulseira Cartier, 182 mil? É real? Está na internet real, Renan. Eu vou ter pulseira da Cartier, sim, porque eu sou mulher trans negra e eles estão incomodados porque uma mulher como eu não pode usar. Vai ter sim e vai ter no Congresso Nacional. Vocês... É isso.